Bom dia, gente. Bom dia pra vocês. Bom dia pra vocês. Hoje é terça. E lá vamos nós, né? Hoje a gente vai ler 2 Crônicas 24. E ontem, né, falei pra vocês, sumiu da minha mente a palavra certa. A palavra é meditar. Ontem eu falei pra vocês que vocês tinham que murmurar, né? Porque eu não tava achando a palavra certa. Mas murmurar é repetir pra si mesmo mal, repetir palavras más. Então murmurar é falar o que é mal, é o reclamar, né? Eu tô reclamando, eu tô murmurando. Então não é murmurar, e a palavra, eu cacei essa palavra na minha mente, mas ela fugiu. A palavra é meditar. E meditar é ruminar, é falar consigo mesmo. Então eu preciso falar muitas vezes para mim mesma sobre aquilo que talvez eu ainda não acredite, mas de tanto eu falar e eu ouvir, aquilo desce ao meu coração, eu internalizo melhor. Eu posso acreditar nas coisas que o pastor diz? Claro que eu posso. Mas se eu não alimentar essa fé com as minhas palavras, com as palavras de Deus na minha boca, ou seja, eu falando aquilo que Deus disse, eu acreditando, eu orando, aquilo que eu acredito vai ficando frágil, fraco. Sabe aquela semente jogada no caminho? Pois é, que veio os passarinhos e comeu? É assim que o diabo faz. Eu acredito. Eu escuto o pastor e acredito, eu tenho fé para aquilo. Fé é crer, tá? É uma crença. Então eu acredito naquilo, mas o diabo lança tantas palavras, tantas dúvidas, tantas coisas na minha mente, que é como se fosse aquele passarinho que pega a semente, a certeza e leva embora. Então, se eu não continuar continuamente falando a palavra de Deus, escutando eu falar a palavra de Deus, essa fé não é alimentada. E fé precisa ser alimentada. Então, ontem eu falei a palavra errada para vocês, tá? Porque eu tava tentando caçar na minha mente e não achei. Erro meu, vamos corrigir. Murmurar é falar consigo mesmo, mas falar palavras más, de reclamação. Meditar é falar consigo mesmo, ruminar, né? Ou seja, eu estou fazendo de novo, fazendo o quê? O mesmo pensamento. Então, eu estou pensando comigo mesmo, mais palavras boas, as palavras que o Senhor falou. Então, medite nessa palavra, né? De dia e de noite, que essa palavra não saia da sua boca. Ou seja, meditar é falar comigo mesmo. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela falava consigo mesma, se eu tão somente tocar, se eu tão somente tocar, eu ficarei curada. Se eu tão somente tocar na orla das vestes deles, eu ficarei curada. Ela repetia para si mesma, tá? Então ela acabou acreditando naquilo que ela repetia para si mesma. E a fé é isso. Nós precisamos repetir as palavras de Deus para nós mesmos, repetir na nossa boca. E quando nós repetimos na nossa boca, nós internalizamos melhor, tá? O nosso ouvido interno escuta as pessoas, mas muitas das coisas que a gente escuta das pessoas é como folha jogada ao vento, vai embora. Só que quando nós falamos, a tendência de nós acreditarmos, ela é muito maior. Porque nós falamos e acreditamos também é interno. O nosso ouvido interno leva as coisas para o coração, entende? Então, quando a palavra de Deus está na nossa boca, nós internalizamos melhor, tá? Então, é isso que eu queria corrigir, tá? Me perdoem. Murmurar é falar para si mesmo, mas falar reclamações, falar mal. E meditar é falar para si mesmo, mas falar algo bom, ou as palavras de Deus, tá? Então, medite nessa palavra, ou seja, medite na palavra de Deus. E eu realmente não estava achando, eu procurei na minha mente essa palavra, mas essa palavra fugiu, tá? Hoje a gente vai ler 2 Crônicas 24. Então, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem, Senhor, esclarecido as coisas.
o Senhor tem mostrado toda a verdade, Senhor. E isso é o mais importante, Pai, a verdade nos liberta. Pai, em nome de Jesus, nos mostra a verdade em absolutamente tudo, Senhor. Nos mostra, Senhor, todas as mentiras que Satanás nos contou desde a nossa infância. Nos mostra, Senhor, todas as mentiras que as pessoas nos contaram, que estão encoberto. Nos mostra as mentiras que nós contamos para nós mesmos, Senhor, e para as pessoas. Pai, traz luz a tudo que tiver escuro, Senhor, na nossa vida. Em nome de Jesus, não nos deixa ficar enganados, nos aumenta o discernimento, Senhor, para que nós conheçamos as pessoas e a nós mesmos principalmente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entender a sua palavra, revela a sua palavra a nós. Amém. Gente, deixa eu ver se tá ao vivo. A gente vai ler 2 Crônicas 24, tá? Fala assim, o reinado de Joás. Joás é aquele menino que tinha 6 anos e o sacerdote Joiada cuidou dele, junto com a Joesseba, que era meia-irmã dele, né? Meia-irmã do pai dele. E aí ela cuida desse sobrinho, e esse sobrinho Joás é o rei. Então o sacerdote Joiada toma o trono, né, com ele, apresenta ele para o povo, né, toma o trono, mas apresenta o verdadeiro rei para o povo. Ele ascende ao poder e o sacerdote Joiada cuida de tudo porque ele é uma criança. Porém, ele cresce, e aí é que vem. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou o rei de Judá. Ele governou 40 anos em Jerusalém, dos 7 aos 40, né, aos 40 anos de reinado, 47 anos. A sua mãe se chamava Zíbia e era da cidade de Berseba. Enquanto o sacerdote Joiada vivia, Joás fez o que agradava a Deus ao Senhor. Tinha um bom conselheiro, né? E um bom pai, na verdade. Joiada arranjou para Joás 2 esposas que lhe deram filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer concertos no templo. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas que lhe disseram: consertar o templo, né? Consertar o templo. Sempre que a gente vai consertar o templo, a gente vai consertar a oração, a gente vai consertar nosso relacionamento com Deus. Vão pelas cidades de Judá e recebam o dinheiro que o povo deve dar de pagamento dos concertos que são feitos todos os anos no templo, ou seja, né? Dízimos e ofertas. E façam isso logo. Mas eles não se apresentaram. Então o rei mandou chamar o grande sacerdote Joiada e perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém os impostos que Moisés, servo do Senhor, mandou cobrar do povo para pagar as despesas da tenda da presença de Deus? Atalaia, aquela mulher mais seus seguidores haviam estragado o templo e tinham usado os objetos para a adoração do templo, sagrado, na adoração do deus Baal. Lembrando que Deus Baal é um deus que fica assim, né? Exatamente como Moloque. E também são deuses parecidos, é a mesma coisa. E eles gostam de sacrifício de crianças. Lembrando que o caso Epstein, né? Que tá aí na rede social. E ele tinha uma conta chamada Baal, ou seja, ele era adorador de Baal. Comia carne de gente, né? Vísceras, que é de dentro. Sacrificava crianças e fazia atos brutais com essas crianças. Enfim, todos adoradores do deus Baal. Então, quer dizer, todo esse serviço que está no mundo, né, de a prostituição do sexo, e enfim, com crianças, animais, estupros, todas essas perversões, toda essa malignidade, ou seja, esse mal, adora Satanás, gente. O único sentido das maldades é adorar a Satanás. Então, o que a gente fala não é loucura. O mundo tá mal e todo esse mal é uma adoração a deuses, né? Que eles acham que é deuses, mas na verdade é a Satanás. A maldade adora Satanás, porque a maldade provém de Satanás, entende? Então, eles haviam profanado o templo e colocado alguns objetos para adorar o deus Baal, obviamente com sacrifício de crianças, infelizmente. Então,
O rei mandou fazer um cofre que foi colocado perto do portão do templo do lado de fora. Então anunciaram pela cidade de Jerusalém e pelo país inteiro que o povo devia trazer a Deus, o Senhor, os impostos que Moisés, servo de Deus, havia mandado cobrar quando ele estava no deserto. Os chefes e todo o povo vieram alegres e puseram o dinheiro no cofre que ficou cheio. Todos os dias os levitas levavam o cofre aos funcionários do rei, e quando estes viam que estava cheio, o secretário do rei e representante do grande sacerdote vinham, tiravam o dinheiro e levavam o cofre de volta para o templo. Assim ajuntaram muito dinheiro. O rei e Joiada, que é o sacerdote, entregaram dinheiro aos homens encarregados do trabalho do templo, e eles contratavam pedreiros, carpinteiros e pessoas que trabalhavam com ferro e bronze para fazer concertos no templo. Todos puseram mãos a obras e trabalharam bem, e assim que o templo acabou ficando como era quando tinha sido construído, ficou até mais forte que antes. Quando terminaram o trabalho, levaram ao rei e à joiada o ouro e a prata que havia sobrado, eram gente de bem. Eles usaram esse ouro e prata para fazer objetos usados para o culto do templo e para o sacrifício, e também para fazer vasilhas e outro objeto. Gastaram, certo, era de Deus, gastaram com Deus, no caso. Enquanto Joiada viveu, os sacrifícios foram oferecidos no templo todo dia. Joiada viveu muito, até ficar bem velho. Ele morreu aos 130 anos de idade, sacerdote, e foi sepultado junto com os reis na cidade de Davi, por causa do seu bom serviço que havia prestado ao povo de Israel, ao templo e a Deus, tá? Então, o sacerdote viveu bem, prestou o trabalho dele, fez o que era certo, aconselhou o rei, praticamente foi um pai para aquele rei, o Joás. Até o tempo que o sacerdote Joiada viveu, Joás fez o que era certo. Mas depois ele vai se corromper. Ele começa a prestar culto a deusa Azerá. Por quê? Porque a deusa Azerá é da perversão sexual. Então ele começa a se perverter sexualmente e leva o povo também a fazer isso. Depois da morte de Joiada, as altas autoridades de Judá foram falar com o rei e se ajoelharam na frente dele em sinal de respeito. E o rei concordou com o que eles disseram. Aí o povo parou de ir ao templo para adorar e começou a adorar os postes da deusa Azerá e outros ídolos. Gente, Azerá, Astarte, nada mais é do que perversão sexual e orgia sexual. O povo simplesmente começou a atrair as mulheres, a ficar com as prostitutas cultuais, e é isso. Os caras foi pra orgia. Não me venha com chorumelas. Essa história de que os caras adoravam porque era legal, porque outro Deus me dá, é só prazer. É só prazer. Os caras só queriam atrair a mulher, é o mesmo de hoje, e ter uma amantezinha, e a prostituta cultual servia para isso. É só isso, gente. Não tinha nada de diferente. É a mesma vida de hoje. E a outros deuses, Deus Baal, no fundo, eles gostavam de matar, eles tinham prazer no canibalismo. Todas essas coisas que a gente está vendo hoje, que está chocando o mundo, acontecia lá atrás. Não há nada novo debaixo dos céus, como Salomão disse. Aí, por causa desse pecado, o Senhor... Aí o povo parou de adorar no templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e começou a adorar o poste da deusa Azerá e outro ídolo. Cômodo, né? Muito cômodo. Por causa desse pecado, o Senhor Deus ficou irado com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Mas o Senhor mandou profetas a fim de avisarem o povo que voltassem para ele. Porém, o povo não deu atenção. Eu vou parar de ficar com as prostitutas? Que é legal pra caramba, de fazer uma orgia? Vou parar com isso? Não, claro que não. O povo vai parar? O povo vai pro carnaval pra quê, gente? Literalmente pra se prostituir. Beber, transar, se drogar. Mas tem gente que vai pro bem. Se você tirar 1% dessa galera, tá bacana. Pro bem assim, né? Vai se divertir, vai dançar, é só festa. 1%, gente. A galera quer se entorpecer, quer esquecer os problemas, a vida tá ruim, eu vou beber, eu vou me divertir, eu vou beijar na boca, eu vou usar
droguinha, né? Usar umas droguinhas da vida. E é isso. É esquecer. É 5 dias de festa e folia e farra total, porque eu vou esquecer dos meus problemas. A vida já é difícil demais. Esse é a desculpa para poder fazer uma orgia. Adorar, azerar. Quem que vai estar lá no meio? Azerar, Baal. As crianças, quando se coloca as crianças no carnaval, algumas mães, né, colocam as crianças, é só uma dança, é só uma festa. Mas você já viu muitas mães que levam até bebê pro carnaval? A criança tá no sol quente, a criança tá jogada no meio de um monte de gente que pode meter a mão nessa criança, abusar dessa criança, sequestrar essas crianças. Olha como o mundo tá perverso. E a criancinha tá ali jogada à toa no meio do carnaval. Ah, Rafa, aqui todo mundo conhece todo mundo. Tudo bem, a gente tá, né? Como se diz, a gente tá no interior. O interior é um pouco menos agressivo. Mas a gente vê lá nos bloquinhos de carnaval as criancinhas rolando a rodo, filho. Você acha que nenhum abusador coloca a mão nessas crianças? Sério mesmo? Você pensa mesmo que assim a maldade humana não é extrema? Entende? Então, cuidado, tá? Ah, Rafa, eu vou pro carnaval, eu acredito nisso. Cara, sua vida, suas regras, suas escolhas, sua criança, suas regras, é você que tem autoridade sobre os seus filhos. É você que vai arcar com a responsabilidade, né? Se acontecer qualquer coisa, Deus que me livre, tudo é você. Você é a autoridade. Nós, como os pais, nós somos a autoridade sobre os nossos filhos. Mas cuidado, porque o mundo já tá mal. E no carnaval pode-se tudo. Então, você tá indo pro pode tudo. Pode tudo, pode tudo. Então, cuidado, tá? Ó, aí o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e então ele ficou de pé num lugar alto e disse ao povo, ele vai alertar o povo. Esta é a mensagem de Deus, porque desobedeceram aos mandamentos de Deus, o Senhor, fazendo assim com que a desgraça caia sobre vocês, a falta da graça de Deus. Vocês abandonaram o Senhor e por isso ele também os abandonará. Não esqueçamos que quando a gente, né, vou falar especificamente do carnaval, você vai para o carnaval, lá não tem a presença de Deus. Ah, Deus está comigo em qualquer lugar. Não, quando você se coloca numa festa onde não o adora, ele não vai. Tá? Então lá não tem a presença de Deus. Então você está indo para um lugar que não é protegido. Você está colocando seus filhos num lugar que não tem proteção. Você está assumindo o risco pela sua vida, pela vida dos seus filhos. O risco é seu, a responsabilidade é sua. Ah, não vai acontecer nada, é só uma brincadeira. Beleza, que Deus abençoe, que seja só isso. Mas e se não for? Aí chora. Só que aí o risco é seu, você assumiu o risco. Você assumiu o risco de colocar perto de gente bêbada, você assumiu o risco de colocar perto de gente que pode ser sim pedófila, você assumiu o risco de ser sim sequestrado, você assumiu o risco de acontecer qualquer tipo de acidente e infelizmente essa criança está no meio, você assumiu um risco. Isso também para sua vida. Se você ficar com todo mundo, de pegar uma IST, que agora não é DST, IST, porque também passa de beijo, de pegar qualquer tipo de coisa que nem nas pandemias, você tá assumindo um risco. De alguém colocar alguma coisa na sua bebida e drogar você e todo mundo fazer orgia contigo, te violentar, você tá assumindo um risco. A gente assume riscos e estamos fora da presença de Deus. O carnaval, ele não tem cobertura nenhuma do Senhor. A partir do momento que você entra naquela tenda espiritual, porque aquilo é espiritual, é só um bloquinho, é espiritual, tá? Prestando culto. Então, a partir do momento que você se arrisca, tudo que acontecer ali é responsabilidade sua. Não tem a responsabilidade de Deus naquele lugar. Tanto é que quando pega fogo naqueles carros de trio elétrico, lá escola de samba, aquilo não é responsabilidade do Senhor, aquilo é responsabilidade das pessoas que se colocaram naquele lugar.
Então, quando você sai da presença de Deus, quando você sai da proteção dele, você assume o risco por você, pelos seus filhos, tá? Cuidado. Algumas pessoas fizeram planos para matar Zacarias, porque ele estava alertando. Vocês abandonaram o Senhor e por isso ele também os abandonará. Ou seja, se você se colocar num lugar onde não tem a presença de Deus, não espere a proteção de Deus. Entendeu? Algumas pessoas fizeram planos para matar Zacarias e, obedecendo a ordem do rei, o mataram a pedradas no pátio. Peraí. Zacarias é filho do sacerdote Joiada. Joiada foi o pai de Joás, praticamente. Cuidou de Joás, aconselhou Joás. Ele fez tudo para Joás. Mas Joás se esqueceu por causa do sexo que ele fazia com as prostitutas cultuais. Ou seja, é tão melhor o meu prazer que eu me esqueço até de quem cuidou de mim. Eu esqueço da minha família, eu esqueço da minha esposa, eu esqueço de tudo, dos meus filhos. É melhor o prazer, entende? Então, ó, algumas pessoas fizeram planos para matar Zacarias, porque não queriam ouvir a verdade, e obedecendo a ordem do rei, o rei também não queria ouvir, o mataram a pedradas no pátio do templo. O rei nem pensou no serviço fiel que havia prestado Joiada. E o pai de Zacarias matou o filho dele. Zacarias, ao morrer, disse: que o Senhor Deus veja isso e acerte as contas. Ou seja, deixa que Deus acerta, né? Porque não tem jeito, vai morrer mesmo. Durante a primavera daquele ano, o exército sírio saiu e invadiu a terra de Judá e atacou a cidade de Jerusalém. Mataram as altas autoridades do país e mandaram o rei da Síria em Damasco. Mandaram para o rei da Síria em Damasco tudo que levaram do país. O exército sírio era pequeno, mas o Senhor Deus deixou que eles derrotassem o exército dos judeus, que era muito maior. Pois todos os judeus haviam abandonado o Senhor, né? Todos prostitutos, tá? Deus abençoe vocês, bom dia. Todos prostitutos. Esse povo abandona Deus apenas para poder ficar com as prostitutas do templo cultual, a Azerá, tá? A deusa Azerá, né? Capeta, literal. Então, ó, durante a primavera daquele ano, o exército sírio invadiu a terra de Judá, atacou a cidade de Jerusalém, mataram as altas autoridades do país e mandaram para o rei da Síria em Damasco tudo que levaram do país. Esse exército não tinha o poder de atacar Judá, não ia conseguir. Mas por que conseguiu? Porque Deus autorizou. Aí é que tá. Eu vou para um lugar onde não tem a presença de Deus. Eu tô suscetível a tudo quanto é tipo de demônio, tudo quanto é tipo de maldade humana, eu estou suscetível e estou colocando os meus filhos suscetíveis. Ok? Ok. Aí, se acontecer alguma coisa, eu vou dizer: Deus, por quê? Jura? Não vai rolar, né? Porque você está se colocando suscetível num lugar onde Deus não está. Está colocando os seus filhos suscetível num lugar onde Deus não habita. Não está. Ele não está lá. Não adianta achar que ele vai com você, porque ele não divide adoração. E lá tem adoração a Satanás. Simples assim. É culto. Ah, o bloquinho é culto. O carnaval em si é um culto a céu aberto. Meu filho está participando de um culto. Minhas crianças estão participando de um culto. Eu estou participando de um culto. Você acha que Deus vai? Vai, minha filha. Então, ó, durante a primavera daquele ano, invadiu. O exército sírio era bem pequeno, mas Deus deixou que eles derrotassem o exército dos judeus, que era muito maior. Pois os judeus haviam abandonado o Senhor, os deuses o Deus dos seus antepassados. Assim, o rei Joás recebeu o castigo que merecia. Joás havia sido gravemente ferido depois que os sírios foram embora, ou seja, ele já foi ferido ali naquela invasão. 2 oficiais de Joás fizeram uma revolta contra ele e o mataram enquanto ainda estava na cama, ou seja, ele estava ferido, se recuperando, o povo vai lá e mata ele. 2 oficiais dele, ó. Que maravilha. Por quê? Porque ele é traidor. Então, traidor recebe traição, tá?
Eles fizeram isso para se vingar da morte do filho do sacerdote Joiada. Joiás foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos do rei. Joiada, o sacerdote, foi sepultado no túmulo dos reis. Um sacerdote que serviu muito bem a Deus e ao povo e até mesmo aquele cara que matou o próprio filho dele, que é o rei. Joás foi lá na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Por quê? Porque não teve honra. Entendeu? Não teve honra. 2 homens planejaram a morte deles. Abade, filho de Semeate, uma mulher da terra de Amon, e Jeozabate, filho de Sinrite, uma mulher da terra de Moabe. Nos comentários dos livros dos reis estão escritas as histórias dos filhos de Joás e as muitas profecias que foram feitas contra ele e a história da reconstrução do templo. Amazias, filho de Joás, ficou no lugar dele como rei. Tá? Um rei que foi criado com todo amor pelo sacerdote Joiada, mas não teve misericórdia dele. Por quê? Porque o prazer foi maior. Ficar com as prostitutas cultuais era muito mais importante do que ouvir que ele estava sendo mal. E o povo não quer saber que está sendo mal, né? Ninguém quer ouvir repreensão. Agora, a questão é a seguinte, não se esqueçam. Rafa, vou levar meu filho, porque o filho é meu, para o carnaval, certinho. Os filhos são de vocês, vocês assumem o risco de fazer isso. Também já assumi o risco de fazer isso. Só que se acontecesse algo, não tinha para quem reclamar. Então, cuidado. Vocês estão levando seus filhos para um lugar que não tem proteção nenhuma. Vocês estão se colocando num lugar onde não tem proteção nenhuma, tá? De Deus. Então, cuidado, porque a noite, o dia, as pessoas em proteção, pior ainda, tá? Então, cuidado, tá? Sua vida, suas escolhas, seus filhos, suas escolhas, mas cuidado, tá? Porque depois não adianta reclamar, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na presença de Deus, se puder, não ponha a sua vida em risco, não ponha a vida de seus filhos em risco, e que Deus te abençoe, tá bom? Tchau, até amanhã.